Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da editora Betel, fazendo um comentário sobre a lição de número 11. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. O texto base desta lição, que nós não faremos comentário a respeito dele, é 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 ao 12. E a lição desta semana, ela nos chama a atenção para o modelo de conduta que o cristão deve ter a fim de glorificar a Deus e servi-lo com dedicação e com zelo. Sobre esse tema, nós queremos discutir um pouco com os irmãos, sem nos aprofundarmos muito, para que o vídeo não fique tão longo. Mas antes de iniciar, eu quero pedir a você mais uma vez que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e mais. Queria te pedir que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com outros professores da escola bíblica dominical, com obreiros da sua igreja, a fim de que eles também possam se inscreverem no canal. Estou fazendo uma campanha para atingir o número mínimo de inscritos aqui no canal, a fim de que nós possamos fazer outro tipo de atividade, além desses comentários aqui das lições bíblicas que estamos fazendo semanalmente. Então eu conto com a sua ajuda. Além disso, quero pedir também que você deixe lá o seu like, o seu comentário, a sua sugestão é muito importante para que eu possa melhorar um pouco a qualidade desse trabalho que eu pretendo fazer aqui com os irmãos. Dependo muito da sua ajuda, a sua opinião é bastante significativa para mim e vai me ajudar muito a tomar medidas para melhorar aqui aquilo que nós estamos fazendo. Bom, para servir a Deus, o discípulo cristão deve desenvolver comportamentos que mostrem o seu compromisso de fidelidade e lealdade a Cristo. Além disso, ele deve demonstrar respeito e amor ao próximo. E um desejo muito grande de ver outras pessoas comprometidas com o Evangelho. A nossa principal tarefa aqui, enquanto estamos na terra, é proclamar a palavra de Deus. Lógico, prestando um culto a Ele, o adorando, glorificando em todas as circunstâncias. Esse é o nosso papel indiscutível, é o primordial. Mas, a respeito da obra de Deus, o que nós podemos fazer de mais importante é proclamar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Para fazer isso, nós precisamos ter uma conduta que seja diferente. A nossa conduta deve ser piedosa, deve ser dedicada no servir e honrar a Deus. Isso nós não podemos deixar de fazer. O seu testemunho, se você é uma pessoa que se propõe a fazer isso, ele é marcado pela disposição de entregar-se a fim de cumprir o papel que é designado para cada um de nós na proclamação da palavra de Deus, no anúncio da palavra de Deus. O meu objetivo nessa aula da Escola Bíblica Dominical e no meu comentário é ressaltar comportamento nos discípulos que os destacam como verdadeiros servos de Deus. Como sempre, eu vou usar os mesmos tópicos da lição, contudo, fazendo pequenos ajustes. E o primeiro tópico da lição desta semana diz credenciais do bom testemunho. E eu acrescentei a esse tópico característica de um verdadeiro discípulo. O comentarista ele se ateve a apresentar algumas características daqueles que servem a Deus, daqueles que dão um bom testemunho. Eu agreguei mais algumas informações àquilo que o comentarista colocou na revista. Veja só, a conduta daqueles que se propõem a servir como testemunha de Cristo deve ser marcada por atitudes que evidenciem sua vocação para servir. Quais são essas atitudes? Que comportamentos deve ter aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus? Nós não somos chamados para fazer um trabalho comum. Nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. E
as principais características que deve ter aqueles que se propõem a fazer isso, primeiro é o amor a Cristo. Essa é uma qualidade indispensável. Ninguém que não ame a Cristo de verdade vai se dedicar a fazer o seu trabalho na obra de Deus. Agora, além de amar a Cristo, nós precisamos ter compaixão pelos perdidos. Irmãos, talvez essa tenha sido as nossas falhas mais grotescas na obra de Deus. Nós queremos que as pessoas se convertam, desejamos que elas sejam salvas, mas nós não temos compaixão delas. Nós simplesmente desejamos que elas sejam salvas, mas não há compaixão de verdade, sabe? Aquela piedade, aquela atitude que faz toda a diferença quando você vai falar com uma pessoa sobre a eternidade na vida dela. A compaixão deve ser a marca de todo aquele que se propõe a proclamar a palavra de Deus, a glorificar a Deus, a ser um exemplo, a ser uma referência, como diz o título da nossa lição. E ainda uma segunda atitude que eu acho relevante é a capacidade de lidar com as várias formas de testemunhar do amor de Cristo aos que necessitam de salvação. Irmãos, existem inúmeras maneiras de proclamarmos a palavra de Deus. Depois de orarmos a respeito dessa questão, depois de nos apropriarmos daquilo que as Escrituras dizem a respeito da salvação dos perdidos e de como abordá-los, nós precisamos utilizar todos os meios de que dispomos hoje. E eu creio que nós estamos negligenciando esses meios que nós temos hoje. Nós nos contentamos em, por exemplo, usar a internet, seja o WhatsApp, o Facebook ou o Instagram, para publicar coisas que não têm a menor importância. Mas não utilizamos esses recursos para levar mensagens, para transmitir mensagens que de fato motivem as pessoas, ou incentivem as pessoas, melhor dizendo, a que elas tomem uma decisão a respeito de Cristo. Nós não proclamamos como devemos a palavra de Deus para essas pessoas. As nossas mensagens são muito superficiais para essas pessoas. Eu estava lendo a respeito da conversão de Agostinho, quando ele ouvia o bispo Ambrósio de Milão. Ele se impressionava com o comentário que aquele bispo fazia da palavra de Deus. E, por conta disso, Agostinho tomou a decisão de aceitar a Cristo. Nós poderíamos levar muito mais pessoas ao Evangelho, a Cristo, à cruz, ao batismo, ao arrependimento, se nós utilizássemos mais as redes sociais para esse propósito. Se nós utilizássemos mais a tecnologia que nós temos à nossa disposição para isso. Eu me lembro, nos anos 70, nós proclamávamos a palavra usando folhetos no meio da rua. Às vezes mandando uma carta, às vezes um telefonema, que não era muito comum pessoas terem telefones naquela época. Escrevendo frases em muros, deixando placas na beira da estrada. Mas hoje, sem sair de casa, nós podemos fazer um trabalho dezenas de vezes mais eficientes do que o que fazíamos. Mas é impressionante como a igreja cresceu nos anos 1970. E hoje, no século 21, já na terceira década, a igreja não cresce, ela incha. Simplesmente porque nós deixamos de proclamar a palavra como deve. Uma terceira virtude é o desenvolvimento de habilidades para comunicar as boas novas.
aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, eles têm os seus ouvidos críticos. E se não proclamarmos a palavra de Deus da forma mais eficaz possível, é provável que a gente alcance poucas pessoas. Mas há uma quarta atitude ainda a ser cultivada, que são atitudes como humildade, mansidão e equilíbrio emocional. Hoje se fala muito em inteligência emocional, tem cursos sobre esse assunto. Seria bom que nós, que queremos proclamar a palavra de Deus, entendêssemos um pouco a respeito. Isso não é incluir esse nosso psicologês no evangelismo, não. É uma forma de aprendermos a lidar com pessoas, com vidas. Esta é uma questão muito fundamental para a gente fazer. E ainda uma quinta atitude que eu gostaria de citar, que é: seu comportamento e a sua vida precisam refletir aquilo que você prega. Se suas palavras não tiver a identidade com aquilo que você faz, ou se o que você faz não se identificar plenamente com o que você fala, o seu evangelho não terá muito efeito. Pense nisso. Procure desenvolver essas atividades se você pretende, de fato, ter as características daqueles que são discípulos verdadeiros. O tópico número 2 da nossa lição, ela fala sobre o modelo de comportamento que mostra transformação que experimentaram aqueles que nasceram de novo. Eu gostaria de refletir sobre isso. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que é um dos textos mais citados de Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está aí algo de que nós precisamos de fato, irmãos, se nós queremos proclamar com êxito a palavra de Deus. Precisamos ser novas criaturas, nascidas de novo, ter um relacionamento de intimidade mais com Deus, ter comportamento que deixa bem claro que nós passamos para uma nova etapa de nossas vidas ao servir a Jesus. Todos os homens e mulheres, para ser mais politicamente correto, todos aqueles que serviram a Deus ao longo da história passaram por transformações em suas vidas antes. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que muitos homens tiveram essa experiência antes de fato servir a Deus. Mas se você pegar a história da igreja, você também vai ver homens e mulheres que se destacaram de forma extraordinária, porque tiveram um encontro de verdade com o Senhor e foram transformados. Eu quero dar apenas alguns exemplos. Veja, o primeiro deles talvez seja Moisés. Moisés, quando o Senhor falou com ele lá no Monte Horebe, para que ele fosse tirar o povo do Egito, qual foi a primeira reação dele? Eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso. As desculpas deles foram inúmeras. Ele chegou a dizer para Deus que não, eu não vou, não. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas depois que ele se convence que ele precisava fazer a obra de Deus, ele desce do Monte Horebe, encontra-se com seu irmão, e o resto a gente conhece na história a partir do livro de Êxodo, na Bíblia. Moisés se torna não só aquele que lidera a libertação do povo do Egito,
como se transforma talvez no maior legislador que a terra já conheceu. Outro dia, conversando com um advogado, já há algum tempo isso, e ele disse que hoje no mundo ocidental existem milhares de leis. Os poderes judiciários de diversos países, o poder legislativo de diversos países, baseiam suas decisões, principalmente aquelas que se referem a questões jurídicas, nos 10 mandamentos. Cada um a seu jeito, do seu jeito, cada um da sua maneira, mas eles usam como fonte de referência os 10 mandamentos. Foi um trabalho feito por Moisés depois de ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor. E uma outra pessoa que eu admiro demais na Bíblia, e eu acho que talvez seja o personagem da Bíblia que melhor nos represente, é Jacó. Jacó teve uma vida conturbada até os 90 anos de idade, mais ou menos. Com essa idade, depois de ficar em Harã por mais de 20 anos, ao voltar para sua terra, para seu encontro que poderia ser fatal com seu irmão, antes ele ter um encontro com o Senhor, no Val do Jaboque. E ali, depois dele lutar com Deus desesperadamente por uma noite, diz a palavra, ele teve inclusive o seu nome mudado. De Jacó, que significa enganador, aquele que era complicado para se relacionar com ele, porque ele queria levar vantagens em tudo, ele se transforma naquele homem que lutou com Deus. Mas não são apenas esse. Davi. Quem era Davi antes de ter um encontro com o Senhor? Um pastor de ovelhas. Depois, ele foi servir de pajem para Saul, foi perseguido por Saul, cometeu muitos erros na vida, inclusive homicídios, adultérios, atos de desobediência, mas a sua convicção em servir a Deus, como ele retrata no Salmo 51, que é de sua autoria, nos mostra a importância e o significado do encontro que ele teve com o Senhor. E Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não tem nem outro na Bíblia que tem esse título, mas Davi tem. Mesmo ele tendo feito todas as coisas de errado, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Para não ficar só nos homens do Velho Testamento, eu queria citar alguns do Novo Testamento. O primeiro deles, Pedro. Irmãos, Pedro sempre foi impetuoso, pronto para brigar, pronto para agredir, pronto para estar na frente de tudo. Ele era intempestivo, ele era impetuoso, ele era uma pessoa que fazia as coisas sem pensar muito. No dia da prisão de Jesus, Pedro seguia Jesus de longe. Quando ele se encosta lá no meio do povo, no pátio da casa do sumo sacerdote, ele nega Jesus. 3 vezes ele nega. Aquilo destruiu a sua vida. A Bíblia diz que quando ele negou Jesus pela 3ª vez, Jesus olhou para ele de onde ele estava. Eu não sei a distância, mas Jesus olhou nos olhos de Pedro. Pedro baixa a cabeça e chora amargamente. A vida de Pedro está arrasada. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro dele e transforma para sempre a vida de Pedro. E ele se torna aquele que foi talvez a principal coluna da igreja no seu início. Há mais pessoas. Como esquecer de Zaqueu, cobrador de impostos, odiado pelo povo. Muitos deles agiam desonestamente.
Mas aquele dia feliz na vida de Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira, tem um encontro com Cristo, ele se transforma. E ele diz para o Senhor, naquele dia mesmo: se eu tiver defraudado alguém, e é provável que ele tenha defraudado, eu restituirei quadruplicadamente. Olha que mudança de vida que acontece. Mas ainda o Paulo, perseguidor, cruel, matava, prendia. A Bíblia não nos conta quantas pessoas Paulo ajudou a matar e a prender, mas provavelmente foram muitas. Mas na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo e a sua vida muda. E ele se transforma no mais importante evangelista da igreja. O homem que mais abriu igrejas dentro do território do Império Romano. E quase metade do Novo Testamento saiu da lavra, da pena do apóstolo Paulo. Então, não há como não refletir sobre o que significa um encontro verdadeiro com Cristo. Por fim, eu queria destacar mais uma pessoa. Agostinho de Hipona, ou simplesmente Agostinho, ou, na Igreja Católica, como ele é conhecido, Santo Agostinho. Um homem intelectual, culto demais, um conhecimento vastíssimo, dono de uma cultura impressionante, filósofo, retórico, professor de universidades, um homem que se destacava por seu conhecimento, por tudo que ele era. Mas ele tinha tantos conflitos. Ele não sabia como fazer. Ele buscava em todas as áreas possíveis algo que satisfizesse os seus desejos. E ele não encontrava. Mas como eu disse no começo, quando ele está em Milão, ele ouve as pregações de Ambrósio. Ambrósio era um dos pais da igreja, intelectual como Agostinho, capaz de levar as pessoas ao delírio por sua empolgação ao pregar. A mãe de Agostinho, Mônica, era uma piedosa serva de Deus que orava por ele. E no livro Confissões ele narra como que foi sua conversão. Ele estava um dia no jardim e quando ele ouve algo como que uma criança cantando, toma e lê, toma e lê. E ele, impressionado com aquela voz que ele ouviu, ele pega a Bíblia que estava ali por perto para ler. E ele abre no livro de Romanos, capítulo 13. E ao ver aquelas palavras de Paulo, Agostinho se sente tocado e decide a partir dali entregar sua vida a Cristo. E se transforma. Se não no maior teólogo que o cristianismo conhece, ele se transforma num dos maiores teólogos. Aquele que vai defender o Evangelho com todas as forças de sua vida. Então veja quanto é importante um encontro com Cristo e a transformação na vida daqueles que querem servi-lo, daqueles que querem proclamar a palavra, daqueles que querem glorificar a Deus e ser uma referência na adoração a Deus. E eu quero perguntar para você agora. Você que é professor da escola bíblica, você que é um obreiro, na sua vida, o que mudou depois que você teve o encontro com Cristo? Há um momento na sua vida que você pode considerar o ponto de inflexão em que a partir dali a sua vida mudou. Irmão, irmã, se isso não aconteceu na sua vida, você precisa repensar a sua prática cristã, que não está batendo direito aí. Nós precisamos ter marcos nas nossas vidas, que nos traga à memória aqueles momentos significativos, como
agostinho no pátio daquele jardim naquele dia. Como Paulo na estrada de Damasco. Como Zaqueu naquela figueira. E você? O que é que você tem de marca? Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz assim: agora ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Você tem. Precisamos ter. Então, isso é muito importante. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele descreve o que deve acontecer na vida de uma pessoa quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo. E é isso que nós precisamos. O terceiro tópico da nossa lição, ele trata de viver para fazer o bem. Eu acrescentei, vivendo para fazer a vontade de Deus. É sobre isso que nós queremos refletir. Amados, a nossa chamada para nos unirmos ao povo de Deus deve provocar mudança de hábitos nas nossas vidas. E o nosso agir precisa evidenciar a mudança que está ocorrendo cada dia nas nossas vidas. Um cristão não pode ser hoje o que ele era ontem. Nós não podemos ter a mesma experiência com Cristo hoje que nós tínhamos ontem. E com certeza amanhã nós precisamos ter mais experiência com Ele. Como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que nós precisamos fazer. Crescer, como disse Pedro, na graça e no conhecimento. Nós precisamos disso. Nós devemos, nessa nova etapa de nossas vidas, evitar qualquer tipo de comprometimento com aquilo que é errado. E para isso, necessariamente teremos que evitar qualquer coisa que vá de encontro à palavra de Deus ou aquilo que foge aos princípios bíblicos. A nossa conduta precisa ser marcada por isso. O escritor aos Hebreus, ele recomenda que nós devemos procurar viver em paz com todos. Todo cristão deve ter um profundo senso de justiça. Talvez, com esse tipo de comportamento, nós vamos evitar cometer muitas falhas na obra de Deus, com julgamentos precipitados, com comportamentos que nos comprometem como servos e como proclamadores da palavra de Deus. Nós precisamos ter claramente o desejo de tratar bem, de agir de forma cristã em toda e qualquer situação que a gente se encontrar. Esta, irmãos, é a forma que teremos de sermos verdadeiros discípulos que, de fato, nós realmente nos tornemos referência no serviço ao Senhor. E eu quero concluir essa lição desta semana, esse comentário que foi bastante superficial, fazendo algumas aplicações sobre isso que nós falamos hoje. Eu quero chamar a sua atenção. Primeira delas, todos os cristãos devem desenvolver comportamentos que mostrem seu compromisso de fidelidade e lealdade a Cristo, pois foi para isso que nós fomos chamados. Precisamos evidenciar a nossa fidelidade e a nossa lealdade. De que maneira? Fazendo aquilo a que fomos chamados a fazer. Nos dedicando de corpo e alma para fazer a obra que nós fomos encarregados de realizar. Quando o Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai a palavra a todas as pessoas, ensine as pessoas a guardar o que eu tenho mandado.
É isso que nós precisamos fazer. Até levá-las a uma decisão e posteriormente ao batismo nas águas. Quando fazemos isso, quando de fato discipulamos as pessoas, cumprimos aquilo que fomos chamados para fazer. A segunda aplicação que eu quero falar para você é que a conduta daqueles que se propõem a ser testemunhas de Cristo deve ser marcada por atitudes que evidenciem seu zelo pelo que ele está fazendo. Ser zeloso por aquilo que você faz para Deus é primeiramente você fazer bem feito. É você fazer com amor. É você fazer não visando ganhos, mas visando abençoar pessoas. É isso que significa você marcar seu comportamento com atitudes de zelo, que evidenciem o seu zelo pela obra de Deus. E a terceira aplicação: todos aqueles que foram usados por Deus na Bíblia e ao longo da história da igreja sofreram profundas transformações após ter um encontro com Cristo. Qual foi a marca que ficou na sua vida após o seu encontro com Cristo? E a quarta aplicação: se em nossas vidas não ocorreram mudanças significativas após a conversão, precisamos rever isso. Não dá para vivermos o Evangelho de forma relaxada ou sem que haja de fato mudanças. Por fim, nossa vocação para servir a Deus deve provocar hábitos novos em nosso modo de viver, de modo que o que fizermos agora evidencie a transformação que houve nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que a sua aula seja uma bênção, que seus alunos sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém.